Você chega no meio de um bando de cristão e vê um montão de carola, gente chata, santarona, que vive pelas aparências, e percebe que no meio desse lugar não tem espaço para gente que é verdadeiramente pecadora, gente que se arrepende, que chega no caminho de Cristo, não é? Que chega aqui por essas verdades do Evangelho. E esse ambiente não é receptivo com essa pessoa que ainda passa por certos dilemas. E é isso que a gente vai abordar aqui na leitura de hoje, em Romanos 14, do 1 ao 4, fala de uma situação arquetípica desse tipo, que eu convido você a ler depois na íntegra, né? São 23 versículos no capítulo 14 de Romanos, mas a gente não vai ter tempo hábil para tudo isso, não é? Então eu vou ler do 1 ao 4, diz assim: aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos, assuntos controversos, polêmicas. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Mais uma vez, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Essa aqui é uma passagem de convívio cristão que eu e você podemos aprender hoje um pouco, né? A vida cristã, a nossa vida como irmãos em Cristo, a vida em comunidade dentro de uma igreja é uma jornada. E cada um de nós vai estar em um determinado estágio, né? Se a gente estabelecesse níveis, né, de 1 ao 10, vai ter gente no nível 5, vai ter gente no nível 3, vai ter gente no nível 8, e assim por diante, né? Cada um tem a sua própria caminhada, é um processo de individuação sua com o eterno, cada um vai estar num passo desse caminho. E alguns têm uma fé que é mais firme, que é pautada mais numa experiência individual, em leitura da palavra, não é? E outros ainda estão crescendo, aprendendo, superando as limitações, os traumas, tudo aquilo que eles viveram no passado antes de verdadeiramente tomar uma decisão de seguir no caminho, verdade e vida de Jesus Cristo. Então, ao invés de acolhermos os mais fracos, com paciência, com amor, com um coração aberto para ensinar de repente quem chega com certos maneirismos, muitas vezes eu e você podemos cair na armadilha do julgamento, da imposição das nossas convicções. Paulo, aqui no capítulo 14, vai mostrar que nós devemos acolher sem julgar ninguém. Então não cabe a nós julgar. É a ênfase que eu dei no versículo 3. Pois Deus o aceitou. Né? Então um tem a fé um pouco mais frágil, o outro tem uma fé um pouco mais forte. E aí na minha e na tua ânsia de corrigir, de ensinar, de exortar determinada pessoa, nós podemos acabar afastando essas pessoas. Aqueles que precisam de mais acolhimento, de mais cuidado nesse momento mais crítico, de início da caminhada cristã. E impondo ali regras, debatemos questões mais profundas ou secundárias, satélites, do cerne de tudo que nós devemos conversar no início dessa caminhada. E aí, ao invés de eu e você ajudarmos essas pessoas, nós vamos criando barreiras que impedem as pessoas de crescer na fé, de dar frutos, né? É como se eu e você colocássemos limitações nas raízes dessa pessoa. Então ela não consegue crescer, não consegue se aprofundar, porque você está jogando uma etapa antes da hora certa, um jugo desnecessário sobre esse irmão que está iniciando a jornada dele de fé. Outro ponto aqui do capítulo 14 de Romanos é a transformação que é gradual e verdadeira, né, com a convivência com Deus, a leitura da palavra, andar com irmãos, ao invés dessa mudança imediata, artificial. Né? Então é muito mais fácil a pessoa ser aquela imagem que eu trouxe aqui no começo, santarona, né? Uma pessoa né, fechada, uma pessoa severa, uma pessoa austera, né, que parece, tem até aquela cara de bravo assim e tal, mas no final do dia essa pessoa é a pior de todas, né? Quando ninguém está olhando, ela vai lá e faz os maiores absurdos, não é?
Porque a mudança deve ser gradual. A pessoa vai chegar, vai se arrepender, vai se chegar à palavra e vai perceber o que é pecado, vai saber o que é certo, vai saber o que é errado. Só que ela ainda carrega aqueles maneirismos, aquelas coisas do velho homem. E ela vai abandonando isso aos poucos. Não é uma mudança porrada. É óbvio, tem questões que são piores nesse sentido. Alguém é um dependente químico, a mulher é uma prostituta, o cara era um ladrão. Óbvio que com esse tipo de coisa você tem que romper de imediato, mas certos hábitos que são apêndices dessas atividades ainda seguirão por lá. Então, caminhando junto com esses irmãos, permitindo que o Espírito Santo faça sua obra, não impedindo simplesmente que ele faça essa obra na hora certa, nós podemos acolher com um coração mais aberto, mostrando que o amor de Cristo é uma forma genuína e prática de acolhimento, assim como Cristo fez, não é, com todos os pecadores que ali haviam durante o seu ministério. E no final de tudo, acho que a mensagem mais importante aqui desse capítulo 14 de Romanos, que eu digo para você, leia depois que você terminar aqui esse devocional. Todos somos servos de Cristo. No final das contas, cada um de nós responderá somente a Deus, no seu trono. É assim. É individual, nós responderemos, cada um dá conta da sua salvação. A salvação é individual. E se o Senhor é capaz de sustentar cada um dos seus servos, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu para determinar quem está certo ou quem está errado em assuntos satélites? Eu não estou falando aqui de assuntos que são cerne da palavra, que Jesus Cristo é o Salvador e não há nenhum caminho além dele. Não dá para discutir isso, não dá para discutir o credo, né? É a nossa confissão de fé, não é? Então nisso não dá para discutir. Agora, nossa missão em questões que são secundárias é amar, é guiar com paciência e deixar que Deus faça a transformação, deixar que o Espírito Santo trabalhe sem pedir muito. Tá? Porque eu e você não temos autoridade maior do que o Senhor Jesus Cristo. E se verdadeiramente nós queremos fazer discípulos, ensinar, discipular as pessoas, levar a palavra do Evangelho adiante, nós precisamos, primeiro de tudo, aprender a acolher as pessoas. Então, ao invés de nos posicionarmos como juízes no lugar de Deus, juízes da fé alheia, né? A lupa no herege, né? Nós devemos, na verdade, nos colocar como irmãos, como companheiros de jornada. Eu tô na mesma que a tua, a gente tá ombro a ombro, a gente pode estar em momentos distintos da caminhada, né? Com conhecimentos diferentes dentro dessa fé, mas eu tô aqui para te ajudar, você tá aqui para me ajudar. É como se fôssemos muletas uns dos outros no final do dia. Esse é o corpo de Cristo, não é? E assim como Deus aceitou as minhas e as tuas fraquezas, nós somos chamados para aceitar as fraquezas e os pecados dos nossos irmãos que chegam até nós na fé, não é? Ajudando eles a crescer na fé sem nenhum tipo de imposição, né? Sem nenhum tipo de ordenança dura acima do que aquela pessoa pode compreender ou aceitar num primeiro momento. É sempre na base do amor, sempre na base da paciência, permitindo que o Espírito Santo faça o trabalho, pois não é meu e nem é seu o trabalho. O trabalho é de Deus. O nosso trabalho, na verdade, é descansar nele e esperar que ele realize essa obra da transformação em nossos irmãos. Então, acolhendo nossos irmãos com muito amor, é a mensagem de hoje. Gostaria de deixar para você refletir nesse chamado que é acolher vidas, que é acompanhar pessoas e instruí-las no Evangelho de Jesus Cristo. Que você possa ser um acolhedor. Grande abraço, boa semana adiante.